reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos sua palavra, a palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, o Evangelho de hoje nos fala da correção fraterna quando nós pecamos ou caímos em erros graves. Ele também oferece algumas medidas para solucionar esses erros. A missão de lidar com o pecado na comunidade e com os nossos próprios pecados nunca é fácil. Sabemos que em comunidade muitas coisas acontecem, inclusive o pecado. Vários são os motivos que nos levam a pecar, a cair nos erros do dia a dia, uns de forma involuntários e outros propositadamente. É comum, quando há alguma desavença ou desentendimento na comunidade, brigar, discutir, se afastar dela. Como já disse, às vezes a pessoa não age por maldade, mas por ignorância e fraqueza. E a falta de diálogo faz com que as coisas piorem mais ainda. É por isso que o Evangelho propõe o diálogo. Quando há diálogo, é possível resolver a maioria dos problemas que surgem na comunidade. Isso é pura missão em saber lidar com serenidade toda essa problemática de relacionamento. Portanto, quando um irmão pecar, diz o Evangelho, procure a corrigi-lo, mas em particular, obviamente apenas com aquela que ofendeu e a pessoa ofendida. Somente isso evita expor os envolvidos em público. Quantos problemas seriam resolvidos se a pessoa ofendida fosse diretamente até aquela que lhe ofendeu e tivesse uma boa conversa a sós com ela? Todos ganhariam com isso e se evitariam tantos problemas. Se assim acontecesse, ganharíamos o irmão. Porém, se isso não funcionar, há outros procedimentos igualmente equilibrados e maduros.
O Evangelho nos propõe a chamar mais 2 ou 3 pessoas sérias e íntegras para conversar sobre a situação. Mas de uma cabeça pensando poderá solucionar o impasse, e a paz e o perdão voltarão a reinar na comunidade. Como se vê, pelo diálogo sempre surgem novas oportunidades e pessoas dispostas a colaborar. Basta abrirmos o nosso coração para vivermos a paz e a harmonia. O Evangelho vai mais além. Se nesses 2 passos não foi possível a chegar a uma solução, ele nos apresenta uma terceira opção: comunicar o fato à igreja. Essa opção leva a expor o problema e os envolvidos a uma assembleia da comunidade. E o pior é que, em vez de a comunidade ser um espaço de acolhimento, torna-se um lugar de condenação. Juntando palavras de Jesus nesse sermão da comunidade, Mateus quer iluminar a caminhada dos seguidores e das seguidoras de Jesus, para que as comunidades sejam um espaço alternativo de solidariedade e de fraternidade. Devem ser uma boa nova para os pobres, lembrando que essa terceira medida é mais dolorosa do que as demais opções. E por fim, se mesmo assim, depois de tantas medidas, não chegar ao bom termo, a opção é ignorar o caso e tratar o envolvido ou a envolvida como pessoa pagã ou pagãs. Lembre-se que todos os esforços foram feitos e o caso deve ser dado por encerrado. Portanto, esses foram os conselhos missionários apresentados para a solução definitiva do problema. Que o exemplo de Moisés ilumine nosso proceder e que os conselhos aqui apresentados nos façam pessoas melhores, compassivas com os limites dos nossos irmãos, para que eles sejam também mais compassivos com as nossas faltas e limites. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.